A gente sempre une a palavra inovação à tecnologia, mas na verdade, tecnologia é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais um jeito como você vê o mundo, um jeito como você se porta, um jeito como você pensa, muito mais do que o equipamento ou a tecnologia que você embarca na sua empresa, na sua organização. Mais importante do que tecnologia, para a inovação é preciso o recurso humano. O fator humano é que vai definir uma empresa na sua possibilidade de ser inovadora ou não. E aí nós temos hoje um grande desafio pela frente, que é o seguinte: a área de recursos humanos entrou por um viés, interessante ou não cabe a mim julgar, que é o viés do politicamente correto, da pessoa que prega a sustentabilidade, a pessoa que está preocupada com o bom mocismo, a pessoa que tem inteligência emocional, aquela pessoa que sabe trabalhar em grupo ou em equipe. De todas as pessoas que fogem deste parâmetro ou dessas regras, são gentilmente convidadas a se retirar da organização. E normalmente são essas pessoas que têm dificuldade de relação as maiores inovadoras daquela empresa. Há uma relação bionívoca, não me pergunte por quê, entre as pessoas que questionam, que são chatas, que enchem o nosso saco e que realmente são as pessoas que mais perguntam não apenas o que e como, mas por quê, né? E mais ainda as que perguntam por que não, que é fundamental numa organização esse questionamento. E normalmente as pessoas são chatas, elas incomodam, elas discutem aquilo que já foi decidido por todo mundo, aquilo que é consenso, elas querem abrir ou reabrir a discussão, pois são essas pessoas as que mais ajudam a empresa no seu processo de inovação. Então o que está acontecendo hoje é que os inovadores estão deixando de ser executivos e estão passando a ser empresários. Eles ficam cheios daquela organização cheia de regras, de uma cultura muito fechada e acabam indo montar o Facebook ou montar outra empresa qualquer fora daquela organização. Então, a sensação que a gente tem é o seguinte, que hoje em dia, para ter sucesso, uma empresa não basta apenas disseminar cultura, mas também ter a capacidade de nutrir rebeldes. Se uma empresa não tem a capacidade de nutrir rebeldes, ela não vai estar no futuro daquele segmento. Ela não vai conseguir ser inovadora. Claro que entre os acomodados e os rebeldes é preciso criar esse blend. Uma empresa só de rebeldes quebra em 3 meses. Uma empresa de acomodados quebra em 3 anos. É do blend entre acomodados e rebeldes que a gente faz uma organização duradoura. Muito difícil hoje você definir alguma macro tendência, mas é muito fácil você mostrar aqueles paradigmas que estão na nossa cabeça sedimentados e que precisariam no mínimo ser reavaliados. Se você vai reavaliar e chegar à mesma conclusão, está tudo bem. O que você não pode é não reavaliar. Então, por exemplo, o conceito de que cliente tem sempre razão. É uma máxima que todo mundo toma como ordem absoluta, mas na verdade, no momento de grandes mudanças, o cliente não sabe o que quer porque não sabe o que ele pode querer. O cliente sim passa hoje por uma enorme dúvida, um enorme questionamento sobre o que ele quer. Portanto, não adianta nós acharmos que o cliente sabe o que quer porque ele não sabe o que quer e, portanto, nós precisamos ajudá-los no processo de decisão. Isso traz uma grande revolução dentro da organização, que é passarmos de uma função vendedora para uma função consultiva. Ou seja, daqui para frente as empresas vão ter que ajudar os clientes no seu processo de decisão. Seja empresas de produto de consumo ou empresas business to business. Nós precisamos adquirir uma missão consultiva na nossa organização. Porque você só vai descobrir essas causas a partir desse diálogo, né? Então o diálogo é fundamental, mas o diálogo genuíno. Não o diálogo ou um instrumento de diálogo para que você, através dos seus pressupostos, tente divulgar uma ideia já pré-concebida. O diálogo tem a função de criarmos relações colaborativas entre consumidores e a marca, onde a marca se alimenta das informações dos colaboradores, dos clientes, consumidores, e os consumidores aprendem mais sobre aquela marca e aquele produto, numa relação realmente de crescimento, onde 1 mais 1 é igual a 3 e não igual a 2. A maioria das marcas, infelizmente, está usando ferramentas de diálogo, mas ainda com seus pressupostos fixos, tentando apenas transmiti-los através do diálogo. Convida pessoas para um diálogo, elas esperam o feedback. E sempre que você entrar num diálogo, não é uma coisa que você possa parar o diálogo a hora que você quiser. Isso é uma coisa viral, uma coisa que você perde o controle. Não é? Mas, ao perder o controle, isso não é ruim, isso é bom. Caos é uma organização que a gente não entende. A gente vai entender essa organização a partir desse diálogo constante. Eu tenho que me engajar nessa relação de corpo e alma
para ter realmente a possibilidade de aprender com ela e ensinar ao mesmo tempo. Todo diálogo que qualquer ser humano faz é, no fundo, para reafirmar suas convicções. Ele quer ouvir alguma coisa que vá ao encontro da sua convicção. E sempre que ele não ouve algo que vá ao encontro da sua convicção, ele tende a menosprezar essa opinião, até que ele encontre uma opinião que vá ao encontro das suas convicções. Então, isso é uma tendência. O cérebro funciona assim, no reforço das convicções e não no trabalho de aceitação do contraditório. A empresa também acaba fazendo isso. Portanto, sempre que alguém estiver discordando e 60 concordando, vamos ouvir com atenção aquele que está discordando. Pode ser uma enorme bobagem, mas pode ser alguma coisa que realmente tenha que ser objeto de reflexão.